Olá, criptomaníacos! E não é que a Solana caiu mais uma vez, está fora do ar, é a segunda vez no período de somente um mês. E aí, será que dá para confiar numa rede como essa? Hoje falaremos também sobre o Bitcoin, porque, segundo dados da Glassnode, só restaram os mãos de diamante, os verdadeiros holders, aqueles que não vendem por nada. Isso é importante, porque cria um suporte, cria uma área muito forte ali para o preço, que pode até eventualmente ser rompida, mas que serve de trampolim para um próximo ciclo de alta, como aconteceu nos ciclos anteriores. Falaremos sobre tudo isso logo após a vinheta. Oi pessoal, boa tarde, como estão? Tudo bem? Tava aqui tomando meu cafezinho e lembrei de vocês. Eu queria agradecer todo o carinho, todo o incentivo que vocês dão para o Guilherme e para criptomaníacos. E como forma de retribuição a vocês, eu pensei em conversarmos com o Guilherme para pedir um curso que eu fiz na semana passada, que eu gostei muito. Pedi para vocês de graça. Vamos lá? Vamos ficar na torcida. Oi, Guigui. Eu tô escutando tudo, tá? Eu escutei tudo que você falou aí. É o que de graça? O que é de graça? O curso que eu fiz semana passada, eu queria oferecer pro nosso público, ou melhor, pro teu público. Tu roubou meu público? Sabe? Tu me pega de pijama, isso é pro canal? É, Você claro. de pijama? Claro. Sim, senhor. Vai pegar bem Eu pra queria. caramba. Vai ficar ótimo no canal. Isso aqui, ó, Ai, vai tirar onda. Eu queria aquele curso que eu fiz semana passada, que eu O amei. Express, Fundamentos para Investir. Sim, esse aí mesmo. Sim. Eu queria de grátis. Pô, eu queria um monte de coisa de graça também. Então tá bom, depois eu te dou. Opa! Depois das câmeras. Agora fechou, hein, pessoal? Agora me convenceu. Tá? Valeu, pessoal! O que eu vou fazer? Clicar onde que eu vou fazer? Pegar esse curso aí. Onde é que tem esse curso de graça? Aí vão conversar com a equipe que Não, agora é já Mas é conseguiu. na descrição que é pra clicar? Isso É aí. isso? Isso aí. Então, você vai botar, tá? Porque eu não vou fazer isso, não. Tá Ó, bom. ela aqui, com o dinheiro Tá dela, comigo, tá ela comigo. vai pagar isso. Aqui, ó. Primeiro link na descrição é o curso Express da Criptomaníacos. Obrigada, Aproveitem. Obrigada. Obrigado. Sim, senhor. Quem Quem é a última palavra de quem? Sim, senhora. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Eu mereço, né, pessoal? Mas vamos lá. Hoje saiu uma notícia muito importante, acabou de acontecer no caso, foi a Solana mais uma vez fora do ar. Solana, que é a nona maior criptomoeda do mercado, é aí uma grande rival da Ethereum, dizia que ia desbancar a Ethereum, mas é a segunda vez que ela fica fora do ar em somente um mês. Aconteceu no dia 1º de maio e agora novamente no dia 1º de junho. Ou seja, as coisas não estão legais para a Solana. E claro, isso impactou no preço, ela está caindo nesse momento 12% no dia, né? Então, realmente uma queda muito forte para a Solana, apesar do mercado como um todo estar caindo, ela está caindo mais forte do que a média. E o que acontece aqui, resumidamente, pelo que eu entendi, é que os blocos da Solana estão saindo num tempo diferente do que deveria. E isso muda o relógio interno da rede. Então, se você pegar o horário na Solana, é diferente do horário que você tem no seu relógio de pulso ou no seu relógio de parede. Isso interfere no funcionamento de diversos aplicativos descentralizados. Então, a rede simplesmente para de funcionar, eles paralisam a rede e pedem ali para todos os nodes reiniciarem o sistema. E isso, o tempo todo não faz sentido, mostra que realmente a rede não é confiável. Agora, por outro lado, isso mostra como o Bitcoin é fantástico, né? Porque enquanto uma blockchain mais recente, mais nova, com menos utilização, sofre de tantos problemas, a gente vê o Bitcoin aí praticamente sem qualquer problema durante toda a sua existência, e isso é algo realmente incrível. É muito fácil você criar um projeto, você ter uma nova blockchain, quando ela não tem uso, quando ela realmente não é testada. Na hora que começou a ter congestionamento numa blockchain, é aí que realmente surgem os problemas. E é isso que aconteceu com a Solana no dia 1º de maio e parece estar acontecendo novamente, congestionamento levando a problemas, como a gente viu em diversas outras blockchains.
Vale mencionar aqui também que isso é positivo para a própria Ethereum, já que a Solana é uma rival da Ethereum, né? Então também é positivo para a Ethereum, que apesar dos problemas, não costuma ter tanta frequência nos problemas, como a gente está vendo aqui no caso da Solana. Bom, vamos passar agora para um assunto ligado ao Bitcoin, porque a Glassnode, que é uma casa de análise, disse que só restaram os mãos de diamante. Os holders estão dominando as negociações de Bitcoin nesse momento. E é normal, né? A gente sabe que quando o mercado desaba, aqueles que não possuem convicção, certeza com relação ao Bitcoin, fogem. Eles vendem seus Bitcoins, saem desse mercado e acaba que essas moedas vêm para a mão daqueles que já estão convencidos, que são geralmente os holders, aqueles que já estão segurando Bitcoin no longo prazo e pensam em segurar para o futuro, ou seja, não tem preço de venda. Pode cair para 25, para 20, esse pessoal continua segurando e até enxerga a queda como oportunidade de acumular mais e mais Bitcoins. Esse, por exemplo, é o meu caso. E o subtítulo aqui dá uma dica para a gente. Um volume cada vez maior de criptomoedas está holdado e adquirido a preços mais baixos, o que pode impulsionar o valor do Bitcoin para cima em cenários futuros. Isso aqui é a pura realidade, porque quem cria um piso são os holders. Eles estabelecem ali um preço, digamos, próximo de uma mínima, um fundo de mercado, e é a partir desse fundo que, num ciclo posterior de alta, o preço começa a subir. Então, eles fazem um papel fundamental de falarem, a partir daqui, parou. Não tem muita queda de preço, a gente segura o preço nesse patamar porque a gente não vende. E alguns gráficos aqui dessa matéria da Glassnode vão mostrar isso para vocês. Vou começar com esse aqui, que é o número de endereços com alguma quantia em Bitcoin. Então, endereços que não são zero, né? Com mais de 0 Bitcoin aparece aqui. E o gráfico mostra de março de 2020 para frente. E notem que engraçado, né? O preço é essa linha preta e o número de endereços de Bitcoin é essa mancha laranja. Quando o preço está subindo, como desse período de março de 2020 até março de 2021, o número de carteiras com algum saldo em Bitcoin sobe também, sobe em paralelo. Por quê? Porque as pessoas, claro, estão interessadas em Bitcoin, querem Bitcoin, está subindo o preço, quero ficar rico, vai lá e abre carteira, né? Começa a acumular Bitcoin. Na hora que o preço começa a cair, como nesse momento aqui que a gente está vendo, em meados de 2021, o que acontece com o número de endereços com algum saldo? Ele para de subir. Ele começa a lateralizar, até tem alguma queda, mas uma tendência de lateralização. Por quê? Porque aquelas pessoas que não estão convictas simplesmente param de entrar. Elas não querem entrar no melhor momento para entrar, que é quando o preço está caindo, o preço está menor para você comprar. Elas querem comprar no topo. Infelizmente, é isso que acontece. E aí o preço volta a subir, como vocês estão vendo aqui, e adivinhem, o número de endereços também começa a subir. Só que na hora que a gente perdeu esse patamar aqui dos $40 mil, opa, novamente muito arriscado para a média das pessoas, e vocês percebem aqui onde está marcado com esses pontos de interrogação que volta a cair o número de endereços com algum saldo em Bitcoin e agora estamos lateralizando, como aconteceu nesse período mais longo aqui em 2021. Isso significa o quê? Não estamos tendo entrada de novas pessoas, né, novos endereços. São as mesmas pessoas que já estavam fazendo parte, aqui no caso da rede do Bitcoin, só que elas estão acumulando os Bitcoins vendidos pelos outros. Então existe uma espécie de concentração de Bitcoin nas mãos daqueles que estão mais convictos. E quem serão essas pessoas? São os que têm menos? São os que têm mais? Na verdade, nós temos dois grupos aqui. Um grupo entre os que têm menos, tá? Aqui no caso eles mostram um gráfico de entidades que têm menos de 100 bitcoins, é muita coisa, obviamente, né? Mas vocês vão ver que depois tem gente com muito mais aqui. E essas entidades com menos de 100 bitcoins estão acumulando muito, como vocês podem ver, desde que a Luna deu problema. Então, a partir aqui da destruição da Luna, vocês percebem um aumento muito forte na acumulação desse grupo com menos de 100 bitcoins. E também temos aqui uma acumulação muito forte no mesmo período de entidades com mais de 10 mil bitcoins. Olha a diferença, hein? Menos de 100 e mais de 10 mil. Então, no meio do caminho, são os que estão vendendo, são os que não estão convictos. O pessoal que tem muito, extremamente muito, como 10 mil bitcoins, está comprando, e aqueles que têm pouco, menos de 100 bitcoins, também estão comprando. Mesmo período, como eu falei para vocês, né, a partir do problema com a Luna, esse povo começou a acumular os bitcoins vendidos pela própria Luna. A Luna se desfez de bitcoin, parte do mercado também, mas esses dois grupos acumularam. E uma métrica importante é a gente saber a que preço
esse grupo de mãos de diamante, de holders, acumularam esses bitcoins, porque esse preço vai gerar um patamar, um suporte para o próximo ciclo de alta. Então notem aqui, a gente tem a foto de 1º de abril, que é essa linha azul, tá? Que foi o valor que esse pessoal tinha acumulado em 1º de abril, e agora a mudança da rede, né? Para onde migraram esses bitcoins, por exemplo, que saíram aqui deste preço de 42 a 49 mil dólares, migraram para a mão de quem? Para cá, para esse grupo que acumulou entre 26.700 e 33 mil dólares. Está falando de 1,5 milhões de bitcoins que se moveram desse grupo aqui, o pessoal que vendeu ali, que tinha comprado entre 42 e 49 e migrou para a mão de quem comprou entre 26 e 33 mil dólares. Ou seja, um grupo que comprou lá em cima, né, em valores próximos aos 50 mil dólares e que não tinha convicção, vende no prejuízo e vende para quem? Vende para um grupo convicto que compra aqui ao redor dos 30 mil dólares. E por que isso é importante? Porque agora o Bitcoin está na mão de quem tem convicção, de quem acredita no Bitcoin. E esse valor que eles compraram é o piso deles. Eles não têm nenhum interesse de vender abaixo disso. Eles estão comprando agora justamente para lucrar no futuro. Notem como um piso muito forte vai sendo criado nesse patamar, que é um patamar muito acima do que a gente tinha anteriormente, como eu vou mostrar para vocês nesse gráfico aqui embaixo. É o valor de compra dos holders de longo prazo. Vocês vão notar que antes do patamar atual, esse pessoal, esse grupo comprava nesta linha rosa aqui, ó. Então, em 2018, naquele bear market, né, naquele inverno cripto de 2018, esse grupo acumulava na região dos 6 mil dólares. Mesma região que eles acumularam em março de 2020, naquele crash que a gente teve lá da pandemia. Então, esse era o piso do mercado. Sempre foi aqui ao redor dos 6 mil dólares desde 2018. E notem que algumas vezes esse pessoal ficava no preju, porque eles acumularam aqui em 2018 em 6 mil, mas o preço teve um crash aqui de 50%. Caiu para 3 mil dólares, mais ou menos, nesse período. Então, quer dizer, eles ficaram no vermelho muito tempo, mas eles não se desfizeram dos seus bitcoins, tá? Eles aguardaram e estavam certos, porque na sequência o preço voltou a ficar acima disso. Lá em março de 2020, novamente, deu um repique para baixo aqui dos 6 mil dólares, foi novamente na região dos 3 mil dólares. Eles mantiveram segurando, criando esse piso, e foi a partir desse piso que os holders tiveram que o preço começou a subir e disparou até a alta histórica lá dos 65 e posteriormente 69 mil dólares. E o que acontece agora, pessoal? Finalmente, esse piso aqui dos 6 mil dólares mudou. Como eu mostrei para vocês na notícia, eles começaram agora a acumular nessa região dos 32.800 em média. Então notem aqui a linha rosa, como ela está neste patamar muito acima do patamar de 2020 e de 2018. Como vocês sabem, esse é o piso que vai sendo formado. Mais uma vez, nesse momento, eles estão no prejuízo. Eles acumularam em 33 mil dólares, mais ou menos, e o preço, nesse momento, está em 29.700. Ou seja, eles estão no prejuízo, como estiveram em 2018 e também em 2020, temporariamente. Mas por que isso não nos preocupa? Porque, como aconteceu no passado, esse grupo não tem tendência de vender. Eles estão convictos com relação ao Bitcoin. Então, mesmo se o preço tiver uma queda forte até os 25 ou, quem sabe, 20 mil dólares, esse grupo continua segurando nessa região, criando esse piso, e é a partir desse piso que a gente vai ver o preço disparar num próximo ciclo de alta. Finalizando aqui a análise para vocês, eu entendo que os 30 mil dólares que a gente está passando agora são os novos 6 mil dólares. E como aconteceu no passado, caiu para 3 mil dólares. Mas hoje a gente olha para 6 mil dólares como uma barganha, né? Como uma promoção imensa. Imagine comprar Bitcoin a 6 mil dólares. E eu entendo que esse momento que a gente está entrando agora é uma cópia desse movimento que a gente teve em março de 2020 e também o bear market de 2018. Ou seja, será enxergado como promoção lá no próximo ciclo. Os 30 mil são os novos 6 mil dólares. E como a gente viu, existe um grupo de baleias imensas com mais de 10 mil bitcoins responsável por essa acumulação agora, né? Está começando a captar Bitcoin, a comprar Bitcoin, justamente pensando no futuro. E quando a gente fala sobre baleias imensas, ou seja, milionários, bilionários, existe alguém muito envolvido nisso, que é o Elon Musk. E existe agora uma teoria da conspiração de que Elon Musk saberia o momento do mercado estar desabando ou subindo graças à manipulação dessas baleias. Será que é verdade? Olha aqui a matéria.
Elon Musk posta mensagem subliminar sobre o Bitcoin. Será que ele sabe de algo que a gente não sabe? O que aconteceu foi o seguinte: ele fez uma postagem no Twitter, que foi essa postagem aqui, com esse personagem de costas aqui, olhando para as estrelas, né? O personagem é o Dr. Manhattan, e ele postou isso exatamente ali no dia, né? 2 dias, 3 dias após o Bitcoin atingir o seu topo histórico nos 69 mil dólares. Então, o personagem de costas, e a partir dali o preço começou a desabar, até agora desabando. Só que na semana passada, no caso no sábado, ele faz a postagem do mesmo personagem. Olha aqui, 28 de maio, ele posta o mesmo personagem, agora virado de frente. E foi justamente quando o Bitcoin estava lá no fundo do poço, mais uma vez, né? Nos 28 mil dólares, ele vira esse personagem e faz só uma postagem sem falar nada. Será que ele estaria dando indicação de que o fundo chegou e a partir de agora vamos voltar a subir? Essa é a teoria da conspiração de quem acha que o Elon Musk está envolvido aí com baleias, com grandes investidores e saberia o ponto exato do preço cair ou do preço subir. Para ser sincero, não acredito muito nisso, tá? Claro que ele tem uma influência gigante, mas não acho que ele consiga ter toda essa força de saber exatamente quando vai subir ou quando vai cair, ou manipular um mercado tão grande já como o do Bitcoin. Mas enfim, coloquem nos comentários aí o que vocês acham. Na minha opinião, ainda não é momento de você sair comprando feito um maluco, porque o risco ainda é muito alto. A gente viu uma subida ontem, muitas pessoas ficaram empolgadas, mas hoje o preço já está caindo mais uma vez. Então vamos entender aqui, nesse gráfico do Crypto Donald, que vocês encontram ele no Twitter, como está acontecendo. Esse é o gráfico semanal. Essa é a alta que a gente teve ontem, né? Você vê que o preço subiu, chegou a encostar aqui nos 32 mil dólares, mas hoje está recuando. E por quê? Porque essa região vermelha que vocês estão vendo no gráfico, ela é uma resistência. E no caso, para manter essa tendência de queda, tem que retestar a resistência. Se falhar como está falhando agora, volta a tendência de queda, como aconteceu em outros momentos, como aqui, por exemplo, né? Testa aqui essa região, que antes era um suporte, ela vira uma resistência e o preço cai. Agora voltou a cair aqui, testa mais uma vez essa região rosa, que antes era um suporte, se falhar, volta a cair. Então a gente permanece numa tendência de queda, tá, pessoal? Não mudou nada. O que mudaria seria romper essa região rosa, porque vamos inverter esse gráfico aqui. Olha só o que gerou, no caso, a confirmação de queda. Aqui a gente está falando da alta histórica dos 69 mil dólares, tá, pessoal? Então aconteceu, rompeu essa região aqui anterior, que era a região dos 60 mil dólares, que era uma resistência. Então, ó, rompeu. Voltou a cair, o que a gente esperaria a partir daqui? Que fosse suporte dessa vez, 60 mil dólares segurasse o preço para o preço continuar a sua subida. Falhou, rompeu para baixo, pessoal. Então confirmou a tendência de queda. Desabou até este próximo suporte aqui e olha só, rompeu também, ou seja, está falhando, todos os suportes estão falhando. Na sequência, o preço volta a subir e pega essa região que era um suporte e testa como resistência. E não rompe essa região, ou seja, confirma ela como uma resistência e o preço volta a desabar. E agora é o contrário do que a gente teve aqui no topo, pessoal, tá? É o gráfico invertido no caso, né? O que você esperaria aqui para voltar a ficar animado com o Bitcoin? Um rompimento dessa região. Então, é como se fosse suporte aqui, né? Este rompimento aqui, quando você vira o gráfico de cabeça para baixo, seria interessante, porque aí faria esta queda aqui, seria uma alta aqui, né? Só que a gente não conseguiu romper essa região. O Bitcoin bateu aqui e voltou a cair. Seria como se batesse aqui e confirmasse uma subida. Só que ao contrário, nesse gráfico aqui, é negativo. Ele bateu nessa região e agora está desabando, voltando aí para a região dos 29 mil dólares. Então, ainda não é momento de comemorar. A gente só vai ficar feliz na hora que romper aqui esses 34 mil dólares dessa região rosa. Isso ainda está longe de acontecer. É por isso que na minha carteira pessoal que eu abri para vocês no vídeo anterior, eu estou 75% em stablecoins, porque eu ainda estou negativo com relação ao Bitcoin. Eu acho que eu consigo comprar Bitcoin em preços abaixo do patamar atual. Então, quando ele vai caindo, eu vou aumentando a minha exposição. Eu até peço desculpa aqui para quem ficou decepcionado com a minha carteira. Pessoal, é aquilo, sabe? Eu sei que vocês queriam 10 moedinhas mágicas, mas eu não vejo isso dando retorno. Pelo menos para mim não deu retorno, tá? Então, o que eu faço com a minha carteira é isso. São poucos ativos, como eu falei para vocês. É Bitcoin, Ethereum. Quando tem altcoin é uma coisa muito ínfima e nesse momento não tenho. Eu tenho 20% Bitcoin, 5% em Ethereum e o resto todo está em stablecoins, esperando gatilhos aqui para eu entrar mais pesado tanto em Bitcoin quanto em Ethereum. Ainda não aconteceu, tá, pessoal? Então eu não tenho o que fazer. Eu abri minha carteira e minha carteira é essa.
E eu vou aproveitar o vídeo para fazer um comunicado para quem assinou a carteira HODL. Nesse sábado eu vou fazer uma live exclusiva para vocês, assinantes, para explicar a carteira e como utilizar as ferramentas que a gente disponibiliza para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Então, se quem não sabe comprar Bitcoin, Ethereum, ou quem não sabe como utilizar direito a carteira, a gente vai explicar tudo passo a passo na live nesse próximo sábado. Fiquem atentos lá no grupo do Telegram, que a gente vai informar o horário certinho para vocês. Quem quiser fazer parte da carteira HODL, da minha carteira pessoal, o link também está aqui na descrição. Bom, vou passar aqui para uma próxima notícia, que é: diretor do Banco Central fala em momento difícil para a economia global e 5 anos complicados. 5 anos, pessoal, de complicação aqui. E essa frase dele aqui me chamou muita atenção, pessoal. O mercado precisará navegar sem boia de salvação por um tempo. E, na verdade, a gente tem uma boia de salvação que se chama Bitcoin. É a única forma de você escapar da direção que o navio está indo. O que ele está falando para você é: o navio está sem rumo, o navio está perdido pelos próximos 5 anos. A única boia que você consegue ir na direção oposta é justamente comprando Bitcoin. Mas esse cara não enxerga Bitcoin. Ele toma aqui a direção do navio e vai todo mundo junto com ele. Ele não quer saber. Ele é o capitão de um navio e ele está falando: você vai se ferrar durante 5 anos junto comigo. E o Bitcoin é uma boia que ele não conhece, mas permite você ir na direção contrária. E, segundo ele, os bancos centrais estão focados em trazer a inflação para a meta. Para nós, isso é muito importante. Com a inflação em dólares a 8%, nada funciona direito. Acredito nessa virada do processo que vai ser doloroso. O que ele está falando aqui: o dólar está muito inflacionado, né? A inflação nos Estados Unidos está muito alta. E como é tudo interligado nesse sisteminha, ele depende, então, de decisões fora do controle dele, que são lá nos Estados Unidos. Olha que absurdo, né? A gente está na mão de um cara que está na mão do governo americano. Então é tudo interligado e a gente não consegue escapar disso. Por isso que ele fala: são 5 anos aí de dor e não tem nada que a gente possa fazer. Não tem bote salva-vida. Você vai com a gente e pronto. E como ele disse, o grande desafio aqui é baixar a inflação. O problema é que eles ficam manipulando a nossa vida. Eles geram inflação, a inflação se torna um problema, e como é que ele corrige a inflação? Eles pagam por esse problema? Não, eles passam novamente a dívida para a gente. E como que isso é feito? Com taxa de juros, manipulação do preço do dinheiro, que é os juros. Então o que eles vão fazer? Eles sobem a taxa de juros até um patamar onde a economia não consegue se manter bem. E aí o que acontece é que a inflação cai. Obviamente as pessoas não conseguem mais produzir, isso vai tendo várias consequências complicadas. Então olha aqui o que ele comentou. O Fed, que é o Banco Central Americano, vive o mesmo desafio do Brasil. Não sabemos onde vai precisar colocar os juros. Eles não sabem. Qual é os juros que eu tenho que botar? Não sei, ninguém sabe, então vamos ficar fazendo teste aqui. Será tentativa e erro, mas a direção é certa. Vai trazer inflação para baixo. Ah, legal, mas a que custo? Essa próxima matéria dá uma dica pra gente. 70% das micro e pequenas indústrias afirmam que Selic alta é prejudicial, ou seja, taxa de juros alta no Brasil é prejudicial. E por que ela é prejudicial? A matéria explica porque essas empresas precisam, elas dependem de empréstimos, de ir lá num banco, pegar empréstimo para investir na empresa, para gerar empregos, para expandir os negócios. Só que se a taxa de juros está muito alta, é inviável para essas empresas. Então, elas têm menos dinheiro na mão, menos produção, menos capacidade de fazer as coisas avançarem. Então, o que acontece? Devido a um problema que o Estado criou lá no passado, o problema de inflação, agora a produção mundial, o desenvolvimento, fica afetado durante vários e vários anos. As pessoas ficam mais pobres, ficam numa situação pior, a humanidade progride mais devagar devido aos erros do passado, que não são desses empresários. Não foi culpa do micro e do pequeno empresário aqui o que aconteceu. Então eles pagam uma conta que não lhes pertence. Resumindo, isso gera pobreza para todo mundo. E dependendo do nível de pobreza que você chega, é ali que acontece mudança drástica, né? É difícil a gente realizar a mudança, aceitar a mudança. Mas na hora que não tem para onde correr, ela acontece, como por exemplo, lá com os nossos irmãos, os argentinos, né? Bitcoin é usado por argentinos para fugir da inflação. Então notem que a forma que eles estão usando aqui para resolver o problema da inflação não é ficar esperando o Estado, porque lá não tem mais como fazer isso. O Estado já destruiu completamente a economia.
E na hora que você está numa situação extrema, você precisa recorrer ao extremo, né? Mudar completamente, aceitar a mudança. E a forma que os argentinos arrumaram para tentar escapar dessa inflação absurda é migrando para o Bitcoin. Mas lógico que o Estado não pode aceitar que todo mundo saia do seu barco com bote salva-vidas sem atrapalhar as pessoas, né? Ele prefere afogar a pessoa que está fugindo do que deixar ela sair desse barco. Então aqui embaixo vocês vão ver algumas coisas absurdas, como por exemplo, o Banco Galícia, que é o maior da Argentina, anunciou no último dia 2 de maio que seus clientes poderiam negociar criptomoedas. Contudo, poucos dias depois, o Banco Central argentino obrigou o Galícia a interromper as operações envolvendo criptos, alegando que era necessário mitigar os riscos associados com as operações envolvendo ativos digitais. Então é isso que o Estado faz, né? Ele destruiu a economia, destruiu a poupança dessas pessoas, e na hora que as pessoas tentam se salvar migrando para criptomoedas, o Estado vai lá e proíbe, né? E tenta impedir essas pessoas de terem uma qualidade de vida melhor, se protegendo da inflação e se tornando independente dessa manipulação entre inflação e aumento de taxa de juros que não acaba nunca. Vai demorar para a gente conseguir escapar disso aqui, pessoal, mas se tem um ponto positivo é evitar a centralização. Se as pessoas não podem recorrer a um banco tradicional para comprar criptomoedas, elas vão recorrer a métodos descentralizados, como, por exemplo, comprar no P2P. Eu vendo para você, você vende para ele vende para o outro e assim por diante, que é o que está acontecendo cada vez mais ao redor do mundo. Então isso aqui ajuda na descentralização, que é importantíssima para a disseminação, para a adoção das criptomoedas. Pode demorar mais tempo, mas é feito da maneira correta. Enfim, se quiserem mais conteúdo, como minha esposa me obrigou, aqui embaixo na descrição está um curso gratuito da Criptomaníacos sobre investimento. Então aproveitem, tá? De graça, aqui basta clicar, é de vocês. E também quem quiser fazer parte da carteira Hodl, da minha carteira pessoal, e participar da live no sábado, o link também está aqui embaixo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.